Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast inclusivo Café com RH, explorando desafios e oportunidades do mercado de trabalho. Eu sou Beatriz Santana e nós vamos iniciar fazendo uma descrição nossa e do ambiente para as pessoas que, além de uma limitação visual, também estão apenas escutando o nosso podcast. Eu sou uma mulher negra de pele retinta, cabelos crespos até o ombro. Estou com uma camisa preta, sentada em uma poltrona branca maravilhosa. E no nosso meio aqui, uma mesa de centro preta. E comigo, a co-host Paola. Por favor. Olá, eu sou a Paola. Fazendo também uma autodescrição. Estou do lado esquerdo da Bia. Estou vestindo uma camiseta preta de manga curta. Cabelos loiros escuros na altura do ombro, hoje com algumas ondas. Linda! Sou uma mulher branca, uso óculos de armação preta. Estou aqui com um bloquinho de notas, com o meu celular, sempre café, água. E na nossa frente o convidado. Olá, tudo bem? Eu sou o Jonathan. Eu sou um homem branco, de cabelo curtinho, a barba cerrada. Estou usando uma camisa de cor azul, uma camisa de manga comprida. Estou aqui ao outro lado da mesa das meninas, com o meu café, com a minha água, né? Pronto para esse bate-papo aí. Bora! Bom, Jonathan, muito obrigada pela tua presença e por ter aceitado o nosso convite, né? Obrigado e nós a vamos vocês. falar de um tema extremamente importante para todas as pessoas, né, Paola? Sim, a gente vai falar sobre motivação. E pra gente introduzir esse assunto, conta um pouquinho, Jonathan, quem que tu é, como que tu chegou nesse assunto, né? A tua trajetória profissional, a tua formação e o porquê que a gente vai falar sobre motivação hoje. Que faz parte da tua rotina, curiosidade das Um pessoas. papo complexo. Legal, muito, muito complexo. Eu sou da área da educação, sou um educador musical, formado em licenciatura em música, né? E a motivação, ela me acompanha hoje em alta, né? Tô muito motivado para estar aqui, apesar de estar bastante nervoso. Diferente do ambiente, né? Nossa primeira gravação. Meu primeiro podcast participando, né, na vida, então tô tremendo aqui, tô com a mão escondidinha para não mostrar que eu tô com a mão tremendo. Daqui a meia hora. Também. E se tu dá aulas é tranquilo, né? Naquelas. E a minha trajetória, ela é toda dentro da educação. Eu tenho uma trajetória um pouquinho mais recente, de cerca de 8 anos na liderança, como coordenador pedagógico de uma escola de música aqui em Porto Alegre. Mas dou aula há cerca de 15 anos já. Então, o tema motivação, ele veio para mim muito em função da educação, né? De como eu poderia fazer para que os meus alunos, para que eu pudesse criar um ambiente onde os meus alunos se motivassem mais a fazer música, a aprender, especialmente no ambiente de escola regular, onde os alunos não necessariamente estão ali para aprender aquele conteúdo, né? Sim. Porque o mesmo desafio do professor de música vai ser o de matemática, de português. Vão ter aqueles alunos que naturalmente gostam daquele tema e aqueles que o professor vai ter que criar outras condições ali para que eles se motivem para aprender aquilo. Então surgiu daí o meu interesse genuíno por motivação. Qual é a faixa etária dos teus alunos? Hoje eu dou aula para todas as idades, mas especialmente para adolescentes. Mas a faixa etária que eu mais trabalhei na vida e que eu mais amo trabalhar é com crianças ali de 5 anos até 10. E como é que... Agora... Que a motivação deve ir também... Eu perguntei a faixa etária, porque eu fico pensando, nossa, como é que tu vai motivar uma criança, mas ao mesmo tempo, eu não sei, me corrija se eu estiver errada, mas a criança, acredito eu, que ela vai procurar ali, né, aula de música, muitas vezes por incentivo dos pais ou por vontade própria. Então, será que a questão da motivação seria quando a criança vai fazer a aula por incentivo dos pais, quando não é algo natural? Não sei se esse é um desafio, assim, em relação à motivação. E como é que tu consegue perceber isso, quando é uma coisa mais vontade dos pais do que da própria criança? Eu acho que como a gente percebe toda atividade que um outro se engaja, quando a gente vê a outra pessoa fazendo uma coisa, a gente percebe muito rapidamente se ela tá fazendo aquilo porque ela quer fazer de fato ou porque ela tá obrigada ali fazendo aquilo. Então a criança que vem naturalmente engajada, que gosta muito de fazer aquilo naturalmente, ela se envolve naquilo ali e não vê o tempo passar. Eu costumo dizer que o termômetro para o professor de que a aula foi boa ou de que o aluno está gostando da aula é se o aluno perguntou se a aula está perto de acabar ou não. Né? Quando está chegando perto. Boa, ou pegar técnica pra tudo agora. às vezes é pior ainda, nem está chegando perto de acabar e o aluno, falta muito para acabar.
Pronto, ali tu já percebeu que ele não tá num dia bom, ou ele realmente não gosta daquilo, enfim. E aí é onde a gente tem que se utilizar de estratégias, né? Sim. E como que entra a motivação hoje na tua atuação, né? Tem alguma formação específica para trabalhar com isso? Como que chegou também isso dentro da parte de liderança? Legal, legal. Bom, eu procurei o tema motivação muito em função de uma pós-graduação que eu fiz. Eu sou formado em licenciatura em música, depois eu fui fazer uma pós-graduação em educação básica na UERGS. E dentro dessa minha, do meu trabalho de encerramento ali, né, de conclusão da pós-graduação, eu decidi fazer uma pesquisa com os alunos através de um método que ele era focado em recompensa. Então, era um método de flauta doce, onde a cada desafio que os alunos fossem cumprindo e fossem progredindo, eles iam ganhando novas faixas, que eram simbolizadas por uma fitinha colorida na flauta doce, que era tipo uma faixa de artes marciais, né? Agora eu virei faixa azul, agora eu virei faixa roxa, até a faixa preta, que era o máximo. E aquilo ali me despertou esse interesse de entender, tá, mas será que essa recompensa de eu preciso tocar para ganhar a faixa é suficiente para eu me manter motivado naquilo? E foi aí que eu fui estudar. Depois disso, veio um outro momento na minha vida, é o momento que eu me encontro hoje, que é o da coordenação, onde eu tive que, ao invés de coordenar crianças, coordenar adultos. Então, da água pro vinho. Eu nunca dei aula para crianças, mas dizem que é muito melhor dar aula para crianças do que... A Bia, ela também tem uma vertente de educação. Exatamente, então, da parte de tem esses oratória para desafios. adultos, né? No Instituto em Canoas. Que Então, legal. eu acredito que com criança deve ser muito mais complexo. E trabalhar com educação, na minha percepção, tem que ter uma afinidade muito grande. Tem que gostar muito, não só de pessoas. Mas eu acredito que seja o teu emocional, porque tu escuta muita coisa. E muita coisa que não é tão positiva, né? Então, tu gerir as tuas emoções, a tua mentalidade com isso é muito complexo, né? Tu tem que estar muito motivado, assim. É o que eu gosto, A sabe? pessoa tem que estar motivada para poder... dar aula. Acredito eu. Não, sem dúvida, sem dúvida. É uma profissão que a pessoa precisa querer muito, né? Até porque não é uma profissão que promete rendimentos financeiros muito grandes. Será que isso não é uma... Aí eu pensando, já, isso não é uma crença? Porque tu sabe que uma das minhas ideias de quando criança era ser professora de educação física. Eu queria ser professora de dança, porque eu adoro dançar. Ó, contando minhas coisas. Mas eu adoro dançar. E aí eu lembro que meu pai dizia isso, que professora de dança tem uma limitação financeira muito grande. Poxa, quebrou Então, quebrou o sonho da criança. Aí, às pequenininha. vezes, até quando eu vou fazer um treino, eu digo, agora minha aula de dança, porque a criança, eu adorava dançar, né? Ainda gosto de dançar. Mas como é que tu enxerga essa questão? Não sei se isso é um estereótipo ou se é algo, sabe, dessa questão de que professor não ganha bem nesse país e que não é bom ser professor, independente da área de atuação na educação. Eu acho que hoje em dia está se quebrando muito isso, né? É uma baita pergunta, assim, até para o momento que a gente está vivendo, de muita oferta de curso online, muita oferta de treinamento online, muita gente prometendo enriquecer ensinando, né? Tem muito hoje guru de internet oferecendo esse tipo de promessa. E então, realmente, assim, depois de um tempo, a minha mente se abriu para essa percepção de que se a gente quiser, se a gente batalhar, se a gente for criativo, a gente consegue empreender em qualquer área e prosperar financeiramente em qualquer área. Então, isso se quebrou para mim, né? Mas, inicialmente, ainda tinha muito esse estigma que vem muito também dos nossos pais, Exatamente. né? Poxa, tu vai ser professor. Porque professor de dança. Não vai ser um advogado, né? Exatamente, exatamente. O professor sofre tanto, ganha tão pouco. É sempre aquela mesma percepção e... Infelizmente, é uma realidade do nosso país, né? Não dá pra gente negar isso. Escolas públicas, né? E puxando ali de novo pro gancho da motivação, Jonathan, como que tu definiria hoje o que é a motivação? Vocês têm uma definição? Como que tu explicaria o que é a motivação? É difícil definir, Principalmente né? para as crianças, né? A motivação, ela é um construto teórico, uma construção teórica muito multifacetada, muito multifatorial, que tem muitos anos de estudo e tem muitas teorias a respeito. Então é muito difícil definir motivação em um conceito, né? O conceito mais óbvio da motivação, que é o mais correto também,
é que é um motivo para a ação, né? Então, motivação é tu encontrar ou tu já ter um motivo para fazer aquilo. E muitas vezes a gente já tem um motivo, né, que a gente às vezes nem sabe qual é. Eu simplesmente gosto de fazer aquilo, e esse é o motivo mais intrínseco e o mais forte, né, o mais magnético da motivação é esse, eu vou fazer isso por quê? Não sei, vou fazer porque eu quero, porque eu gosto. Esse é o maior, e que é o que nos conecta com o lazer, por exemplo, né, jogar futebol, com dançar. Sim. Né? Talvez tu nunca tenha pensado por que tu gosta de dançar. Aí sim, agora tô aqui pensando. Peraí, Johnny. Fazer uma reflexão, uma análise aqui agora. E nunca tinha parado de pensar nessa questão da palavra motivação. Refletir em português agora. E na tua percepção, a motivação, ela é algo constante, ela é algo fluida, que tem altos e baixos. E tem alguma fórmula mágica que faz com que a gente se motive e se mantenha motivado? que eu acho que é... Exatamente. Que é um ponto ali que a gente vive, nós três enquanto lideranças, né? Cada uma na sua caixinha. Que mexe com a gente. Dias e dias, né? Uma coisa que a gente precisa entender de imediato é que ninguém tá motivado o tempo todo. Isso é normal? É possível? É normal. Tá tudo bem? É normal, isso é ser Eu humano. cobro muito, queria. Quando eu tento me desmotivar, eu já fico, meu Deus, hoje eu não tô bem. Não, peraí, é normal eu não estar motivada 100% do tempo. Né? Isso é do ser humano. Ninguém tá 100% do tempo motivado, assim como ninguém tá 100% do tempo desmotivado, a não ser, claro, que tem alguma patologia, uma depressão, alguma coisa, né, patológica. Mas a motivação, ela é uma montanha-russa. Né? A gente tem dias que a gente está motivado, tem dias que a gente não está e não fica no dia. Vai para a hora, vai para o minuto, né? A minha motivação em 1 hora, ela tem picos e picos. Eu, especialmente, né? Eu ouvi recentemente o podcast sobre o DISC, né? Eu tenho formação em análise de perfil comportamental também, eu sou comunicador. Então, o comunicador é montanha-russa o tempo todo, né? Uma hora eu tô muito motivado e muito engajado. Vamos lá, vamos fazer tudo. E dá uma semana, não sei mais o que eu quero fazer aqui. O que eu tô fazendo, exatamente. O que eu inventei? Às vezes eu penso, o que eu inventei? Isso. O que eu inventei de abraçar aquilo? Então, a motivação, ela é uma montanha-russa. Então, não tem fórmula mágica. E trazendo para o mercado de trabalho, né? Que a gente tem que lembrar que a gente tem que focar no mercado de trabalho também, lembrar dos profissionais que estão nos assistindo. Como é que tu enxerga a motivação para os colaboradores que nem sempre estão nesse auge, entendeu? Mas que é extremamente necessário para eles conseguirem executar as demandas do dia a dia. Né? Por exemplo, na tua rotina. O dia que tu não tá muito bem, né? Não tá muito bem motivado a ter as ações. Agora eu vou ficar com isso agora. Que tu tá motivado a ter as ações do teu trabalho, mas é necessário, né? Porque aquele detalhe, nós somos adultos. Independente de estar motivado ou não, as atividades precisam ser feitas, tendo este olhar para o colaborador na empresa. Então, que estratégias, que técnicas que tu tem, Jonathan, para te manter, de uma certa maneira, motivado com aquilo que tu precisa fazer no teu trabalho? Mesmo que o teu sentimento ali naquele momento seja num momento de baixa. Eu acho que tudo parte do autoconhecimento, né? Tudo parte do entender o que te motiva e o que não te motiva, né? Então, a gente buscar essas ferramentas que estão aí, os assessments, né? De perfil comportamental, de sabotadores, são ferramentas muito legais. Claro que tem ferramentas muito mais profundas, como a terapia, né? Que a gente vai encontrar muito mais profundamente aquilo que está dentro de nós. Então, é a gente se conhecer, a gente entender quais são as atividades que mais nos engajam por mais tempo, quais são os ambientes que são mais propícios para a gente fazer determinada atividade, né? Vou dar um exemplo, eu estava pensando hoje de manhã, né? Uma atividade que eu não gosto de fazer do meu trabalho, mas que eu faço o tempo inteiro, que é planilha, que é trabalhar com dados, com levantamento de dados, com ficar manipulando coisas no computador, sentadinho, mexendo no computador. Eu gosto de estar falando com pessoas, eu gosto de estar falando com a equipe, de estar falando com os alunos, falando com os pais. E, às vezes, eu tenho que fazer horas e horas desse tipo de trabalho. Então, eu vou encontrar outras coisas que me motivam fora isso, para criar um ambiente para que aquilo seja um pouquinho menos desagradável.
talvez nem seja agradável. E tudo bem não ser. É trabalho. Sim. A gente tem que fazer coisas que a gente não Exatamente. gosta dentro do trabalho. Se a gente, no macro, a maioria das coisas a gente gosta, legal, é isso aí. A gente não precisa gostar de tudo. E então eu vou buscar, por exemplo, no ambiente. Eu tenho uma coisa que é meio nada a ver, assim, mas eu gosto de trabalhar com 2 telas. Eu me sinto chique trabalhando com 2 telas. Também, não julgo. Eu sinto que eu tô... Já tô pensando em 3 já. eu sinto que eu tô mudando o mundo ali, trabalhando com 2 telas. Parece aqueles acionistas na bolsa de valores, assim. Então eu vou lá e vou usar 2 telas. Já aquilo ali já me clareia um pouco, porque eu divido, né, separo um pouco mais a Sim. informação, também tem a questão do visual. Eu vou para um ambiente que seja mais agradável, se eu puder trabalhar em casa naquele dia, eu escolho trabalhar em casa naquele dia. Então, operar nessas outras, né, essa é uma coisa que eu faço, assim, eu opero nessas outras coisas, porque ali eu não vou conseguir me motivar de que, tá, beleza, eu vou fazer uma planilha, e é muito legal fazer uma planilha. Fica as palavras afirmativas. Não, para. Pra mim não funciona. Pra algumas pessoas talvez funcione, Cara, eu pra adoro mim não. planilha. Mas é que isso é um estigma também que eu percebo, principalmente para quem tá começando no mercado de trabalho. Que tem um ideal de que a gente vai amar 100% do nosso trabalho. A gente não vai amar 100% do nosso trabalho. A gente vai criando estratégias para gostar pelo menos um pouquinho ou fazer bem feito aquilo que a gente, inclusive, não gosta de fazer. Trabalhando na área de RH, tem muitos desafios, né? Não só diretamente com RH, mas com liderança, né? Com pessoas no geral. Vão ter coisas no dia ali que tu não vai querer fazer. Tu vai ter que parar, muitas vezes, dar um feedback. Tu vai ter que desligar um colaborador. Não é agradável, mas tu vai também criando essas estratégias para te apropriar daquilo a ponto de não ficar desconfortável. Então, acho que também trabalhando assim com jovens, se cria... E também eu, quando comecei a trabalhar, se cria um estigma de que, meu Deus, vão mudar o mundo, RH... Não, calma, a gente vai... e eu acho que também na parte de liderança, né? De novo, trazendo para o nosso mercado, vocês... Como que chega para vocês o fato da liderança muitas vezes estar desmotivado? Como que impacta? Porque, cara, a equipe ela vai ser reflexo da liderança. Mas a liderança também é gente. E como que faz? Dias e dias. É verdade. Precisamos falar sobre a vulnerabilidade do líder. Mas olha, hoje tá sendo muitos termos lindos aqui, muitos termos técnicos, olha. Então. Não, isso é sensacional, assim, vocês tocarem nesse ponto, né? Porque, ao mesmo tempo, e eu conecto muito isso, e eu aceitei esse desafio, que na época, para mim, era um desafio totalmente fora do que eu imaginava fazer na vida, de coordenar uma equipe de professores, porque eu conectei isso muito... Eu consegui conectar muito bem isso com a área da educação, com os alunos. E como professor, eu sempre entendi que o professor ele precisa ter energia. O professor ele precisa ter vigor. Ele precisa estar animado. Porque um professor que chega desanimado na aula, desanima todo mundo. Um professor que chega, né, sem... parece que ele não gosta daquele assunto que ele está tratando. Como é que ele vai querer que os alunos gostem? Então, precisa ter isso. Só que, ao mesmo tempo, o professor também é um ser humano. E como professor aqui, eu não vou fazer todo o discurso de novo, eu peço só que vocês vão conectando a palavra professor, líder, porque é a mesma coisa. Vão ter dias que o professor não vai estar tão engajado, tão emocionado, e vamos lá, e vamos fazer. E ele precisa, de alguma forma, se conectar com aqueles alunos também naquele momento, para que eles entendam que é só um momento. Que não é o professor agora, ele desencantou, ele não gosta mais da gente, ou ele não gosta mais do que ele está fazendo, né? O meu líder não tá mais afim, alguma coisa aconteceu, alguma coisa quebrou dentro dele. Não, é um dia, ou é uma semana, ou é alguma coisa de ruim que está acontecendo na tua vida. É uma coisa que, como líder, eu sempre prezei também,
é expor as minhas vulnerabilidades para a equipe. Não querer vestir uma capa de Pra se super-herói, conectar. Sim, sabe? exatamente. E também não é expor para se conectar de uma maneira superficial, assim, de eu vou te dizer aqui a minha fraqueza porque eu quero que tu tenha pena de mim e a gente se conecte. Não é isso. É te dizer por que eu não tô bem hoje. E talvez hoje não seja um dia bom pra gente conversar, né? E talvez hoje não seja um dia bom para eu te dar um feedback, talvez hoje não seja um dia bom para eu te orientar sobre algo que tu precisa. Vamos deixar para falar amanhã, eu tive uma noite ruim, eu tô tendo uma semana ruim. Tudo bem por ti? Não, tudo bem, então tá. E a gente consegue também se conectar mais com as pessoas como seres humanos, né? Quando a gente faz isso, não só como profissionais. Acho que é aí que tá a raiz da gente manter um trabalho sólido, entendendo que ele não vai ser sólido e alegre o tempo inteiro. Sim, com certeza. E pensando na questão da tua equipe, assim, hoje são quantas pessoas que tu lidera? Então, eu digo que eu assessoro, porque eu tenho uma equipe muito... A maioria deles são autônomos, são MEIs. Então, é diferente de uma relação CLT exatamente. de líder ali, né? De hierarquia. Mas hoje são cerca de 30 pessoas. Nossa, bastante gente. É, e bastante. vocês promovem treinamentos para a equipe de vocês, que estão, né, na linha de frente ali com os alunos? Como é que vocês têm este olhar, de uma certa maneira, para métodos para tentar motivar as pessoas ali da tua gestão? Mas como é que vocês fazem esse acompanhamento e... Enfim, como é que vocês vão ali coordenando a equipe para eles se manterem motivados? É com treinamentos ou é algum outro método que vocês utilizam? Com treinamento, sim, também, especialmente na área da educação, na área do ensino, a gente precisa estar o tempo todo se atualizando, né? Então, a gente promove treinamentos, mas eu uso muito mais do 1 a 1, né? Do 1 a 1, porque, como eu disse, são autônomos, cada um tem a sua realidade, cada um é uma empresa, tem desafios diferentes, né? Cada um tem, não são todos profissionais que têm 40 horas na empresa, que estão ali todo dia. Então, alguns estão ali um dia na semana, alguns estão ali todos os dias. Então, também tem tempos diferentes de atuação. Então, eu utilizo muito mais esse 1 a 1, assim, de estar conversando o tempo todo, de estar em contato, né? De estar sabendo quais que são as dificuldades deles, onde é que estão os gaps. E uma coisa que eu utilizo demais e que eu acho sensacional, assim, porque a gente cria um clima de colaboração, é oportunizar e conectar os pares, conectar eles entre eles. Ah, sim. Porque tem pessoas ali que estão na mesma função, que estão no mesmo cargo, que estão fazendo o mesmo trabalho, mas tem 10 anos de experiência, enquanto tem outra que tem 1, 2. Sim. Então, daqui a pouco eu tenho muito menos coisas, inclusive, para oferecer para aquela pessoa ali do que o colega que está na linha de frente junto com ela. Então, muito do meu trabalho também está em conectar eles. Poxa, tu tá com esse desafio aqui, tem aquele professor lá que, ele é sensacional nisso. Troca uma ideia com ele, vou te mandar o contato dele aqui. Olha. E conecto eles entre eles. Eu gosto muito dessa ideia de conexão. E, principalmente, numa questão que eu tava pensando também, hoje, né, tu comentou que tava pensando hoje de manhã, também me vieram alguns cases de falta de motivação, né, trabalhando com liderança, aprendendo, e essas conexões com outras pessoas, tu acredita que aquela máxima de o meio faz o indivíduo, ela é válida? Se tá todo mundo muito motivado, tu vai te encaixar nessa régua da motivação, e o contrário também, se tá todo mundo muito desmotivado, quando tu entra na empresa, tu vai te equiparar àquela régua baixa? Eu não diria que o indivíduo faz o meio, nem que o meio faz o indivíduo, porque ambos operam igualitariamente, assim. A gente opera no ambiente, a gente modifica o ambiente o tempo todo, assim como o ambiente está o tempo todo modificando a gente. Então, com certeza, o ambiente, ele impacta. Agora, se ele é suficiente ou não para mudar um estado de motivação, né? Não é para mudar a nossa motivação, porque a motivação ela não é perene, né? A gente tem estágios de motivação, estados de motivação ao longo do dia todo. Então, se naquele dia, ou naquela semana, ou naquele emprego, o ambiente é suficiente para me motivar, vai depender muito de mim. Então, isso é muito relativo, né? Porque às vezes, beleza, eu tô num ambiente que é sensacional, que as pessoas são super colaborativas, o ambiente físico é muito agradável, é muito confortável, eu tenho tudo que eu preciso para fazer o meu trabalho, mas eu tô num emprego que eu não quero estar.
e daí aquilo ali não vai ser suficiente. Não, exatamente. Já passou por isso. Eu tive um case profissional que eu senti que eu tava em desacordo com o meio. Eu tava com a motivação lá pra cima e vamos transformar isso aqui, vamos resgatar a cultura, vamos fazer acontecer. E era só eu. Exatamente, coitada. Eu uma vez recebi aqueles memes, a pessoa chegando agora na empresa toda motivada e eles são, coitado, tenta. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho, tá chegando agora. E eu tava com uma vibe de, uou, vamos junto, galera. E a galera, não vamos não. Ficou muito tempo? Não tanto quanto eu queria. Um pouco mais de 1 ano. Eu tive. E eu senti que assim. tava cruzado. Eu tava indo pra um lado e a galera me puxando pro outro. E eu falei, não. Então, ou eu me ajusto, né, ao meio, que daí minha motivação vai ter que se ajustar àquilo ali. Ou eu vou achar um ambiente que minha motivação se encaixe. Eu optei pela segunda opção. E eu tive também uma experiência similar. E aí agora eu tô falando um ponto, porque, olha só, né? Nosso corpo vai dando sinais, muitas vezes, de quando a gente tá desconfortável, justamente pelo ambiente, não tá de acordo com o que tu tá querendo. E aí eu estive em uma empresa que isso acontecia exatamente isso. Eu lá, com a motivação lá em cima, e as pessoas, mas isso aí não vai dar certo. Não, a gente já fez, não vai dar certo. Tudo que eu tentava era, não vai dar certo. Não, a gente já fez. Isso aí não vai rolar. Não vai rolar. Gente, eu fiquei num período me sentindo tão mal, mas eu tô aqui à toa, porque tudo que eu tento não dá. Meu olho tremia. Quando alguém falava assim, não, isso aí não vai dar. Eu vinha com uma ideia, eu já vou vir com uma ideia e não vai dar certo. Meu olho começava a tremer. E aí eu fui lá, né, pra minha psicóloga. O que tá acontecendo? Ela disse, porque tu tá desconfortável na situação. Mas ela tá tão desconfortável pra ti que tu, só de estar no ambiente, tu já sente aquela energia baixa. E que tu não vai, tu vai te desmotivar. Porque tu vai falar, e todo mundo vai vir com 50 motivos ruins do teu ar. Tu vai, sabe? E aí, então, tu já sabe que aquilo, de uma certa maneira, a energia, a frequência, vai te puxando. E como a gente fica mal mesmo. E aí eu fiz o teste, né? Saí do ambiente, mudei, meu olho parou de tremer. Olha que coisa. Olha que coisa. Bom, né? Tô num ambiente que eu consigo implementar, fazer as coisas que tem essa mesma energia, eu digo, de ação, né? De motivação. Gostei disso. De ação, porque exatamente tu consegue fazer e parece que tudo flui diferente, né? Quando as outras pessoas estão nessa mesma vibe, nessa mesma sintonia, né? Acho que é meio que de comum acordo. Todo mundo que já trabalha há um tempo já deve ter se sentido desconfortável em algum lugar e optou por não fazer parte daquilo ou se encaixar de uma forma que faça sentido para aquele lugar. É um mercado de trabalho, né? Tem desafio pra caramba. Eu sempre digo, ninguém é obrigado a nada, ninguém nasceu em nenhuma empresa, mas a gente tenta lidar, vai o máximo possível, né? No nosso limite. E falando também de motivação no mercado de trabalho, cara, tem tanta coisa, né? Vamos começar ali pelo bombom. O bombom da motivação. Tem os memes na internet. Eu trabalhei... eu trabalhei também bem. Tirando o bombom, tem alguma máxima superestimada que vocês enxergam quanto a isso, quanto à motivação, que não tem nada a ver, que a gente vê sendo praticado hoje no mercado? Também que foi pra ele a pergunta, que agora eu tô pensando aqui, meu Deus. Enquanto vocês pensam, eu vou contar um isso, outro case, uma luz então, aqui. que tem a ver com bombom, tá? Isso já faz muito, muito tempo. Eu tava numa empresa em que eu dividia o cargo de gestão com outra pessoa. Ali por si só já tava muito desalinhado, porque não fazia sentido ter 2 gestoras com o mesmo cargo, ocupando a mesma posição para uma equipe muito pequena. Isso, inclusive, gerava conflitos, porque cada pessoa vai ter um formato de liderança. A fulana tinha um jeito de liderar, eu tinha outro jeito de liderar. Isso divide a equipe. E essa pessoa, ela motivava, bem entre aspas, a equipe com bombons. Independente do que a pessoa fazia, ela ia lá e... Quase como uma recompensa... Nossa, pra mim me gerava o sentimento de... Quase com adestramento. De adestramento, sabe? Sim, horrível. que tu vai dar... fez um bom atendimento, toma um bombom. Tá triste, toma um bombom. Sabe, bombom pra tudo. Aquilo lá pra mim não fazia sentido nenhum. Ainda bem que eu nunca te dei um bombom. Já pensou? Eu gosto, não. Não E não faço. Olha. O problema não é o chocolate em si. Mas é a escolha da ação... E o propósito daquilo ali que não tinha um propósito. Tanto que ficou banalizado. Faz qualquer coisa, toma um bombom.
Sim, sabe? seja uma coisa Se tá boa. bem um bombom, se tá mal um bombom. A equipe ficava tipo, tá, comeu bombom, mas eu não tô entendendo. A recompensa. Existem estudos assim que comprovam que a recompensa física, a recompensa palpável, visível, ela tem o poder, inclusive, de diminuir a motivação da pessoa. Porque, por exemplo, uma pessoa que é naturalmente motivada, um adolescente que ama ler, é naturalmente motivado a ler, e começa a receber um dinheiro do pai por ler, não, meu filho, cada livro que tu lê eu vou te dar R$100. Ele, ao passar do tempo, ele vai trocando esse foco de motivação, essa causa da motivação, ela passa a não ser mais o eu gosto de fazer e passa a ser o eu faço porque eu vou ganhar um dinheiro. Então, isso, inclusive, tem um efeito reverso, essa função da recompensa. Onde ela não tem necessariamente um efeito reverso, quando a recompensa ela não é visível, palpável, quando é uma recompensa de um feedback positivo, né? Quando tu recebe com frequência, isso é uma coisa que eu valorizo muito, assim, eu ainda peco muito nisso, minha equipe vai estar me vendo aqui, vai estar percebendo, não, mas não é tanto assim. Então eu já vou dizer de cara aqui, fazer o meia-culpa, né? Eu gostaria de fazer muito mais, mas eu prezo muito pelo feedback positivo, pelo parabéns, pelo pô, que legal que tu fez isso, porque isso sim tem um poder de aumentar a motivação da pessoa muito mais do que toma aqui um bombom, toma aqui um dinheiro, toma aqui né, o que for, que seja palpável, porque o palpável ele se vai, o dinheiro tu gasta, o bombom tu come, né? Então, e o lance do feedback positivo me pega muito. Me pega muito. E hoje eu também crio estratégias com a equipe da qual eu faço parte Cara, é muito desafiador numa operação que tu tá com muitas coisas pra fazer, né? Então eu tenho certeza que a equipe vai entender. E tu tirar ali um tempo que ele é necessário, que ele é muito precioso pra sentar e tomar um café com a pessoa. Conversar com a pessoa. Ouvir genuinamente a pessoa. Como é que ela tá? Às vezes nem a ver com o trabalho. Cara, vamos tomar um café? Pega tua xícara. Vamos lá conversar. Como é que tu tá? Como é que tá a tua vida? As pessoas, elas não sabem reagir sobre isso. Pega elas desprevenidas. E o feedback positivo também. E eu me vi nessa cilada de me auto-sabotar quando, recentemente, eu recebi um feedback positivo. Eu tinha uma conversa com o meu gestor e eu fiquei esperando, tá, e a parte negativa? Agora? Cadê? Não, Paola, é só um feedback positivo mesmo. Eu falei, não, então eu vou te dar um feedback sobre mim negativo. Sabe? Cara, pode parar por ali. Parece que o feedback é uma palavra que vem um peso de negativo. Tem que ter uma vertente negativa, senão não é um feedback. E eu tenho quebrado hoje... Cara, eu trabalho há 14 anos com RH. E eu quando aplico um feedback, eu tenho que me policiar muito pra que isso também não aconteça. E pegar desprevenida da pessoa mais pelo lado bom, não pelo lado negativo. Como a gente falou nos episódios anteriores, saber conduzir isso tem impacto gigantesco no colaborador. Sim. E não se auto-sabotar. Tá, tu vai escutar um feedback positivo, ótimo. Tô feliz. Entendi que não tô devendo nada, sabe? Não tem uma vertente negativa. Fico satisfeita só com aquela parte positiva. Mas o sabotador, ele vem. Ele dá uma rasteira. Sim. Nossa, agora vocês falaram de feedback, eu lembrei, né? A gente vai falando as palavras, vai conectando com... Nem sabia que a gente ia falar de feedback. Mas, como eu mencionei que eu dou aulas de oratória no Instituto Fábio Rosa, em Canoas, a aula 5 é de feedback, comunicação não violenta. E é recente que eu apliquei essa aula com um dos alunos. E aí eu fiz uma dinâmica, até compartilhei com o Fábio, muito bacana, que eu vi na internet, mas fez muito sentido e muito simples, do feedback, pra te entender a importância do feedback. Eu dei uma folha em branco para os alunos e dividi eles em dupla. E aí pedi para um desenhar o que o outro estava dizendo de olho fechado. Aí ele pegou como se tu estivesse dizendo um desenho de olho fechado. Sim. E tô aqui desenhando. Tu quer que eu faça um sol, uma casa. Só que eu estou de olho fechado enquanto tu diz o que precisa ser feito. Aí depois, de olho aberto, no outro lado, eu vou fazer de novo o desenho que me pediu, só que tu vai me dizendo e eu vou enxergando, ou seja, a gente vai fazendo em conjunto. E aí, depois que terminar esse segundo desenho, eu digo, agora vocês vão ver a diferença de um feedback para um desenho com não feedback.
é muito diferente eu falar faz isso e faz aquilo, sem estar do lado da pessoa e direcionar ela pra exatamente como as coisas precisam ser exemplo, feitas. né, dessa condução. Sim, pra entender como é importante, né? E claro, tu utilizar as palavras, mas isso faz muito sentido, porque quando tu tá do lado da pessoa orientando e falando, muda completamente a visão. Porque a pessoa te disse isso e não te mandou uma mensagem. Sim. Ele tava do teu lado, te falando, te orientando, te dando os parabéns pelo teu trabalho. E isso fez a diferença pra ti, porque tu tava acostumado a receber sempre as coisas ruins. E foi o positivo, e isso te motivou de uma certa maneira, assim, a querer fazer mais do teu trabalho. A Paula já virou uma entrevistada agora. Isso te motivou. Não, e isso aproxima muito. É. Tu vê, tu sente, é quase que palpável a aproximação com a equipe. Do que tu simplesmente pegar, sei lá, um voucher, alguma coisa, e olha, tá aqui. Teu reconhecimento num presente, enfim. E sim com palavras, com ações. Eu gosto muito dessa vertente. E da tua ideia ali, né, de one-on-one e tal. Sim, porque a pessoa se sente muito mais especial. Mesmo que talvez tu venha com alguns pontos de melhoria, mas acredito eu que o fato de tu vir conversar comigo sobre os pontos que eu preciso melhorar, tu tá dedicando o teu tempo e isso faz toda a diferença, né? Ao meu ver, eu me sentiria muito mais motivada se eu tivesse feito alguma coisa errada e alguém vem e fala, quem sabe tu faz assim, vai, é verdade. Até eu ia refletir mais, vai, é verdade. Do que tu deixar, né? Aí tu vai te desmotivando, porque a gente cria um monte de coisa na cabeça. Ninguém tá nem aí pro meu trabalho, né? Então, isso contribui muito, acredito eu. Inclusive, qual é o teu ponto de vista sobre isso? É muito, eu ia dizer justamente que é muito desafiador conseguir fazer isso, né? Eu me pego o tempo todo me punindo, me culpando por não conseguir fazer isso na frequência que eu gostaria. Porque a gente, como liderança, é muito cobrado, porque, né, como liderança, nós temos uma liderança também. Sim. E então a gente acaba sendo esmagado pela rotina, como a Paula falou. A gente é esmagado pela rotina, às vezes a gente não consegue almoçar, a gente não consegue tomar um café. Nossa, como é que a gente vai chamar um colaborador para tomar um café? Não que seja, não que seja bonito, né? Essa parte da liderança. Exatamente. Nós já estamos mas é desafiador, né? Na minha área mais ainda, porque são professores, então eles estão, a maioria do tempo que eles estão trabalhando, eles estão dando aula. Os professores que são autônomos, eles só estão trabalhando quando estão dando aula. Quando eles não estão dando aula, eles não estão a trabalho. Sim. Então, eu chamar ele para dar um feedback, eu chamar ele para conversar, é eu chamar ele para trabalhar fora do horário de trabalho, meio que assim, sabe? Então, tem que cuidar muito essas interações também para não forçar, para daqui a pouco não estar atrapalhando a pessoa num outro projeto que ela tá fazendo, ou até mesmo no descanso dela, né? É diferente dessa relação com o CLT, né? Que ele tá ali à disposição, para um pouquinho o teu trabalho aí, vamos conversar. Então, tem esse outro... Agora ficou pensando aqui, é verdade. Por isso que eu digo que eu não lidero essas pessoas, eu assessoro, eu tento ajudar o máximo que eu posso. Assessorando. Eu tento ajudar o máximo que eu posso, mas essa parte da liderança, do 1-a-1, de conseguir fazer reunião estruturada, isso... a gente não consegue, né? Não tem como. Nossa, é verdade. Nós estamos chegando no final, menina. Foi muito rápido. Quando eu olhei, eu digo, achei nossa. Que agora que a gente engata, né? Tem muito pano, né? E é um assunto que vai puxando outro assunto, que vai puxando outro assunto. E por isso que essas trocas, as conversas, pra mim, são enriquecedoras. Porque a gente tira muitos insights, né? Demais. E acredito que quer finalizar a questão da xícara. Claro. Bom, a gente sempre convida o convidado a trazer, né, uma xícara própria, sua, que ela tenha um significado bacana, que tenha ali um carinho. Até porque o nosso podcast, ele tá sempre com um café. É uma coisa em comum que a gente tem. E a gente convidou que o Jonathan trouxesse a sua própria xícara. E queria ouvir um pouquinho da história dela, por favor. Então, minha xícara, ela se conecta com esse desafio que eu fui colocado há mais ou menos 8 anos atrás. Vira ela um pouquinho pra cá. De ser coordenador pedagógico. Não sei se vai dar pra ver. Coordenador do caos. Coordenador do caos, aquele que faz suposições e planos infalíveis baseados em dados e informações nem sempre confiáveis. Nossa. E funciona. Aquele que resolve os problemas sem saber como, de uma maneira inovadora. Então, nessa ideia de que a gente está sempre tentando descobrir como fazer as coisas e vai fazendo funcionar do jeito que dá.
E no meio disso a gente vai aprendendo como fazer, né? Meio que arrumar a asa do avião com ele voando. Exatamente. Então, ela representa para mim esse caos que é a liderança, né? E que tu olha claro, todo de uma maneira dia. positiva, mas... Sim, com e esses faz desafios. sentido com o teu objetivo, né? E pra gente finalizar, Jonathan, eu gostaria que tu deixasse um recado, né, pras pessoas que assistiram até o final aqui do episódio, pra que, enfim, que elas... A tua mensagem em relação à motivação e pras pessoas, né, como é que elas podem se manter motivadas, enfim, o que tu achar interessante de mensagem final e, claro, tuas redes sociais aqui pras pessoas também acompanharem um pouco Legal, mais. Legal. Bom, a minha mensagem para as pessoas, especialmente que estão começando agora no mercado de trabalho, é dizerem mais sim, porque às vezes a gente diz muito não por a gente não sentir uma conexão com aquilo, isso está agora cada vez mais presente, né, nos jovens que estão entrando no mercado de trabalho, estão muito mais seletivos do que eram há muito tempo atrás e acabam nessa seletividade às vezes pesando a mão e perdendo oportunidades incríveis só porque inicialmente eu não estou motivado para aquilo. Aquilo ali não se conecta muito com o que eu quero fazer. E às vezes a gente vai descobrindo no meio do caminho coisas, a gente vai aprendendo coisas extremamente importantes. Dou o meu exemplo aqui, né? Coordenação pedagógica nunca foi uma coisa que esteve no meu radar até eu ser, né, surpreendido por essa oportunidade e aceitei ela sem saber a mínima, né, coisa de como fazer e fui aprendendo, assim. Então, o que eu diria é isso, assim, dizer mais sim, mesmo não estando necessariamente motivado, porque, como eu disse no início, a gente nunca vai estar motivado para tudo. A gente tem que encontrar maneiras de começar e depois encontrar motivação ali no meio, muitas vezes. Nossa, Perfeito. Realmente. Muito bom, Baita muito bom. mensagem. Uma conversa muito importante. Fiz muitas anotações aqui. Inclusive, depois eu vou pesquisar o que é flauta doce. Que eu anotei. Fiquei curiosa. Mas aí, pra não perder eu anotei pra pesquisar o que é flauta doce. Tem mais... Eu não falei a rede social, né? Sim, por favor. Minhas redes, no Instagram é @profjoe, no LinkedIn é Jonathan Gonçalves, Jonathan com DI, TH e N de navio no final, é um Jonathan difícil de escrever, todo mundo erra. Não é um Jonathan com J. Prof. Joe também não é o Joe comum, J, né? É DIOW. Então, por lá que as pessoas me encontram. Eu não sou muito frequente lá nas redes sociais, nem muito no LinkedIn, mas tô por lá. Se quiserem se conectar comigo, tô por lá. Tá certo. Perfeito, Jonathan, muito obrigada pela tua vinda, pela tua participação, pela tua contribuição nesse assunto que a gente escolheu com muito carinho para compartilhar contigo. Obrigado a vocês. E convido a todos, então, a seguirem o nosso LinkedIn, nosso Instagram, nosso trabalho, assistir, né, através das YouTube, plataformas Spotify. digitais. E é isso, nos vemos no próximo episódio. Do presente. Ah, é pra ele? Pronto! Desculpa! A gente preparou, a gente, né, preparou então um presente. Que legal! Eu tava de olho nesse teu Ainda bem bloquinho que eu aí. Ainda bem que tu não riscou. Eu tava só olhando, tu não me risca. Mas é que nem mãe, tu não risca. Eu tava de olho nesse bloquinho. Eu disse, vou comprar um bloquinho desse pra mim, tô precisando. Olha aí, ó. Ele é Ganhei. exclusivo do Café com RH. Ali, o nosso bonito. Instagram, tudo direitinho, explorando desafios e oportunidades do mercado de trabalho. Legal, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do Café com RH, explorando desafios e oportunidades do mercado de trabalho. Muito obrigada a quem nos acompanhou até o final. E como disse muito bem a Paola, nos acompanha aqui, se inscrevam no canal, acompanhem as redes sociais. todo aquele discurso, compartilhem, que eu curte, esqueço, eu vou tudo lembrar mais. uma hora e tudo mais. Muito obrigada e até o próximo episódio.